Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Boa noite, pessoal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, vamos continuar um pouco a série de palestras, né? A gente falou primeiramente sobre a fitra do ser humano e como ela é, na verdade, como a religião é, na verdade, um reflexo dela, né? Como a religião é feita, adaptada para trazer à tona essa natureza primordial, pura e boa do ser humano, né? E depois, na segunda palestra, a gente falou sobre as 3 dimensões da religião, né? E como cada uma delas pode contribuir para ir fazendo esse trabalho de atualizar no ser humano aquilo que ele realmente é, que ele é na verdade profunda do ser dele, né? Então a gente falou dessas 3 dimensões da religião, que são al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, né? Al-Islam é aquela parte da religião que trata dos atos que a gente faz, os atos corporais. Então ela consiste no quê? Nos mandamentos. O que você deve fazer, o que você não pode fazer, o que você deve falar, o que você não pode falar, e assim por diante, né? Então é a oração, o zakat e os outros pilares e mandamentos. O imã já não trata dos atos exteriores, ele já trata do intelecto do ser humano e das intenções com que ele faz aqueles atos. O imã já está assim, eu vou rezar, por quê? Eu vou rezar por quê? Porque eu creio em Deus, porque eu creio que Ele revelou a religião, porque eu creio que vão me tomar contas, eu vou ter que prestar contas dos meus atos. Então, uma vez que eu tenho imã, eu tenho essa intenção para fazer o que eu faço. E o ihsan, que é a excelência, ele já é assim, você fazer tanto o Islã quanto o imã da melhor maneira. Então você realmente se esforçar para ser cada vez melhor, até que aquilo entre em você, até que aquela fé ela se enraize no seu coração a tal ponto que você está o tempo todo como se você estivesse diante de Deus. Você está ciente de que Allah está te olhando. Você está ciente dos mandamentos dele, de tudo que você deve fazer, e você procura fazer isso da melhor maneira. Esse é o ihsan, né? Então daí eu pensei, né, sobre o que falar hoje, e eu achei que a gente pode começar a falar um pouco sobre a parte do imã. Por quê? Porque o Islã, quando o anjo perguntou para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele falou, o que é o Islã? Que você dê testemunho, né, da Shahada, né, de que não há Deus exceto Allah e Muhammad é o mensageiro de Allah. Que você faça a oração, você pague o zakat, você jejue o mês de Ramadã e você faça a peregrinação até a casa sagrada, se você tiver condições. Então isso aí, assim, essa questão dos atos, isso aí demanda não uma aula, isso demanda um curso, para a gente aprender direitinho, né? Quais são exatamente as regras que a gente deve seguir na oração, o que é obrigatório, o que é proibido na oração, o que é só recomendado. Então isso aí é uma coisa que é tratada pela ciência da jurisprudência. Isso aí cada um de vocês aqui já conhece, e numa certa medida, e de qualquer maneira teria que ser tratado assim de uma maneira um pouco mais detalhada e longa. Então eu vou começar a falar um pouco sobre imã. Porque imã é algo que dá para a gente comunicar aqui em poucas palavras e tentar fazer com que todos nós, a gente pense um pouco mais no porquê que a gente faz o que faz. Né? Todos nós nos reunimos aqui, a gente vem rezar, a gente reza na nossa casa, a gente cumpre a oração na sexta-feira, a gente cumpre os ritos, né, e os mandamentos da religião, mas por quê? Então vamos tratar então do imã. Então quando o anjo Gabriel, que a paz esteja com ele, chegou para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e perguntou, né, falou, me informa sobre o imã. E o que o profeta falou? Falou, o imã, a fé, é que você crê em Deus, nos seus anjos, nos seus livros,
nos seus mensageiros e no último dia, e que creia no decreto, tanto no que ele tem de bom, quanto no que ele tem de mal. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam falou 6 pontos. Ele falou de 6 pontos que são chamados o quê? Os pilares da fé. De maneira que, bem ou mal, todo muçulmano, se ele quiser ter consciência da sua fé, porque uma coisa é assim, a gente recebeu dos nossos pais, né? E está praticando aquilo, mas muitas vezes você não tem consciência. Mas se o muçulmano quiser se desenvolver na religião, ele deve ter uma noção, pelo menos básica, de cada um desses 6 pilares. Então hoje a gente vai, inshallah, começar a falar sobre isso. Vou falar sobre o primeiro pilar, que é o quê? A crença em Allah. Parece uma coisa muito óbvia, certo? Todos nós cremos em Allah, né? Mas o profeta falou que a gente deve sempre buscar o conhecimento. Então vamos tentar aprofundar um pouquinho e saber um pouquinho como é Allah, né? Allah, para começar, Deus, a gente tem que começar dizendo que é impossível conhecer Deus como Ele é. Porque Deus é o infinito. E nós somos criaturas. Todas as criaturas são finitas. Como é que o conhecimento do infinito vai caber no finito? Então, assim, a gente jamais vai conhecer a Deus enquanto ser humano, enquanto criatura. A gente jamais vai conhecer a Deus da mesma maneira, por exemplo, que a gente conhece a gente mesmo, ou mesmo que a gente conhece os objetos dos nossos sentidos, os objetos sensoriais que a gente vê e ouve. Por quê? Porque tanto a gente mesmo quanto os objetos dos sentidos, eles são proporcionais à nossa natureza. Né? A minha natureza corporal, ela conhece os objetos dos sentidos. E a minha natureza anímica, a minha alma, ela conhece eu mesmo. Ela tem esse contato íntimo com a minha própria pessoa. Né? Mas com Deus isso não é possível. Por quê? Porque Ele é infinito. Ele não cabe, na verdade, na mente da criatura. Certo? Então, conhecê-lo exatamente como Ele é, a gente não consegue. No entanto, é possível conhecê-lo de alguma maneira. De que maneira? Então, se diz tradicionalmente na nossa religião que Deus deixou 3 livros. 3 livros pelos quais a gente pode conhecer Ele. O primeiro livro, todo mundo sabe qual é. É o Alcorão. Então, no Alcorão nós temos informações sobre Allah. Mas tem mais 2 livros pelos quais a gente pode conhecer. O Alcorão é o livro escrito. O segundo livro que ele deixou é a natureza, o cosmos, o mundo. Porque pelo mundo eu posso saber algo a respeito de Allah. Por quê? Porque a criação, ela leva a marca do Criador. A tal ponto que, segundo muitos sábios da nossa religião, mesmo a pessoa que não recebeu a revelação, Deus vai pedir contas para ela da crença nele. Porque ela é capaz, pela observação da natureza e do mundo, de chegar à conclusão de que Deus existe. Então nós temos esses 2 livros. O primeiro é o Alcorão. O segundo é o universo. E o terceiro é a gente mesmo. Né? Esse aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele falou: Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Quem conhece a si mesmo, conhece a seu Senhor. Esse terceiro jeito de conhecer a Deus é aquele de que a gente falou no começo, na primeira aula. Na medida que eu vou conhecendo a minha verdadeira natureza, eu vou conhecer meu Senhor, porque a minha verdadeira natureza é espiritual. Eu fui criado como um espírito que conhecia Allah. Então, na medida em que eu vou conhecendo essa natureza, a minha mesmo, e vou me identificando com ela, eu também vou conhecendo o meu Senhor.
Então nós temos esses 3 meios para conhecer. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele falou também outra coisa. Ele falou, para a gente não refletir sobre o Criador, mas refletir sobre a criatura. Ele falou, lá tufakiru. Ele falou, tufakiru fil khalq wa la tufakiru fil khaliq. E mandou também a gente refletir sobre as bênçãos de Allah e não sobre o próprio Allah. Por quê? Por causa daquilo que eu falei primeiro. Né? Allah a gente não consegue entender ele nele mesmo. No entanto, se a gente olhar tudo, e se a gente olhar também o Alcorão, a gente vai conseguir entender algo. Nós vamos conseguir entender uma coisa dele que se chamam atributos. As qualidades dele. A gente não vai saber ele em si, o que ele é, mas a gente vai saber um pouco sobre como ele é. Isso então a gente pode aprender, certo? E tem como. Então vamos começar a falar um pouquinho das conclusões que os sábios chegaram sobre como Deus é, sobre esses atributos de Deus, atributos de Allah. Tá certo? Então o primeiro deles é um atributo que eu tenho certeza que... Qual é a primeira coisa que a gente sabe sobre Deus? A primeira coisa que a gente sabe sobre Deus é o seguinte, ele existe. Então o primeiro atributo de Allah que os sábios identificaram chama wujud, quer dizer existência, ser. Ele é. Só que eu também sou, não é verdade? O universo é, vocês são, cada um de nós é. Mas tem uma diferença entre o jeito como Deus é e o jeito como a gente é. E o jeito como qualquer criatura é. Que diferença é essa? Veja, o meu ser, fui eu mesmo que dei para mim? Eu dei o meu ser para mim? Fui eu que me fiz nascer? Não fui eu que me fiz nascer, eu não existia. Eu não existia e eu vim à existência. Então a minha existência, ela não é minha. Não dependeu de mim eu vir à existência e não vai depender de mim eu sair dessa existência. A minha existência é emprestada. Ela não é a existência em si. Ela foi dada e depois vai ser tirada. Já a existência de Deus não é desse tipo. Ninguém deu para ele a existência. Nunca houve um momento em que ele não foi. E nem vai haver um momento em que ele vai deixar de ser. Então, é o que em árabe se fala, que é a existência absoluta, al-wujud al-mutlaq. É aquela existência que não tem limite algum. É aquela existência ou aquele ser que inclui absolutamente tudo. E do qual nós somos, vamos dizer assim, somos as criaturas. É como se ele tivesse emprestado para a gente um ser. A gente não era nada, a gente não existia. E ele emprestou aquele ser para a gente durante um tempo, para a gente aproveitar. Da sua infinitude, ele criou. Mas ele mesmo não foi criado por ninguém. Ou seja, ele é a fonte do ser, a fonte da existência. Não só nossa, como de absolutamente todas as criaturas. Todos os universos. Como é que a gente reza na Suratul Fatiha? Né? Rabbul Alamin, dos mundos. Quantos mundos existem? Ninguém sabe. Só ele sabe, porque da infinitude dele, ele criou mundos, e mundos, e mundos, e mundos, e mundos. E a gente aqui, ó, somos pequenas criaturas num desses mundinhos que ele criou. Então olha a grandeza desse Criador.
E olha, ao mesmo tempo que ele é tão grande e a gente é tão pequeno, ele cuida de cada um de nós. Ele conhece a gente desde antes da gente nascer. Por quê? A gente estava lá no conhecimento eterno dele desde sempre. Nunca teve começo. Ele conheceu a gente desde toda a eternidade. Nunca teve um momento em que Deus não conheceu a gente. Então ele conheceu a gente desde antes de nascer, conheceu a gente pequenininho, conhece a gente agora e cuida da gente. É isso também que significa a palavra Rabb em árabe. Rabbul Alamin. A gente traduz em português como Senhor. Mas Senhor é uma palavra assim que não significa muita coisa, mas Rabb, ele significa aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que protege. Então ele é o nome assim daquele que toma cuidado com a sua criatura. Então olhem só que mistério é esse. Esse é o mistério de Allah. Tão grande, infinito. A gente fala grande, mas ele não é grande, ele é infinito. O seu ser nunca tem fim. Se fosse possível conhecer, a gente nunca terminaria de conhecer. A gente iria conhecendo e conhecendo e conhecendo e sempre teria mais. Ao mesmo tempo, ele cuida de cada mínima de criatura, da formiga, do micróbio. Ele cuida das árvores, ele cuida de todas as criaturas, dos djinns, ele cuida das criaturas visíveis e invisíveis, dos anjos. E não só ele cuida, como ele ainda falou com a gente. Porque esse cuidado geral que ele tem com as criaturas faz parte do que se chama Rahma. Só que Deus, Allah, ele é Ar-Rahman, Ar-Rahim. Então o que os sábios da religião falam sobre esses dois atributos? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman é aquele que tem essa bondade geral para com todas as criaturas, sem exceção nenhuma. Ele criou elas, ele alimenta elas, ele guia elas ao longo da existência delas, ele cuida delas a cada momento. Ar-Rahim é aquele que depois de ter dado a existência, depois de cuidar da criatura, ele ainda guia a criatura. Então o pessoal fala que a Rahma, do Ar-Rahman, ela atinge todas as criaturas. A de Ar-Rahim atinge os crentes. É aquele que fala com o crente. E que dá o guiamento para o crente não somente existir e comer e sobreviver, mas para ele ser guiado, para ele ser um dia eternamente feliz. Então, eu estou falando essas poucas coisas para dar para vocês uma dimensão do nosso Criador. Uma dimensão. Por quê? Porque a gente conhecendo um pouco sobre como é Allah, fica mais fácil a gente querer obedecer a Allah. Se a gente realmente parar para refletir sobre as bênçãos de Allah na nossa vida, e por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele falou, reflitam sobre as bênçãos de Allah. Ala ilah. Não sobre Allah em si. Reflitam sobre as bênçãos de Allah, sobre esse atributo de misericórdia, sobre esses atributos todos pelos quais ele criou o mundo, ele mantém o mundo na existência, ele sustenta todos os seres, ele ainda guia todos os seres rumo à sua maior felicidade. Perto disso, vamos dizer, desse fato de que, veja, nenhum de nós existia. No entanto, ele nos escolheu para existir. E nos guiou. E nos mantém vivos. E nos dá chances e mais chances de caminhar em direção dele, para um dia a gente ir para um lugar onde a gente não morre mais. A gente vai ficar vivo para sempre, na Jannah.
perto dessas bênçãos, o que são as contrariedades da vida, na verdade? Perto da grandeza dessa bênção. E ele ainda, vamos falar um pouco mais sobre os atributos dele. Quer dizer, então ele tem esse um Judul Mutlaq, quer dizer, ele é esse infinito, né? E fora esse atributo de existência, Deus tem dois tipos de atributos, segundo os sábios da religião. Tem um conjunto de atributos que só ele tem, de maneira absoluta, e as criaturas não têm em absoluto. E tem outro tipo de atributos que não é que é partilhado entre ele e a criatura, mas assim, ele tem do jeito dele e a criatura tem do jeito dela. Esse primeiro tipo de atributos são chamados atributos negativos, as sifatos salbia. Qual é o primeiro deles? Al-Qidam, ele nunca teve um começo. Al-Baqa, ele nunca vai ter um fim. Al-Ghina, o que significa Ghina? É riqueza. Só que Ghina não é riqueza no sentido de ter muita coisa, é autossuficiência, é independência. Então ele tem independência absoluta. O que significa isso? Significa o seguinte, por exemplo, Allah não precisa das nossas orações, não precisa dos nossos jejuns, não precisa da nossa caridade, ele não precisa que a gente seja bom, nem que a gente seja mal. Sabe por quê? Porque tudo é dele. A gente é dele. O que quer que eu faça, a criação inteira é dele. Ele não precisa de nada, não precisa de nada de ninguém. Por quê? Porque ele é a fonte de todos os seres. Então, se ele não precisa das minhas orações, dos meus jejuns, da minha esmola, por que ele me obrigou? Por que ele prescreveu isso aí? Por minha causa. Não foi por causa dele. Não é porque ele simplesmente quer ou porque ele precisa. Não, ele pensou em mim. Ele prescreveu tudo isso, como a gente já disse, para a gente ser mais feliz. É só vocês imaginem uma sociedade em que as pessoas realmente sigam as leis de Allah. Como seria essa sociedade? A gente já teve, assim, breves exemplos, né, que se aproximaram disso na história. Na época do profeta e do Sahaba, por exemplo. Quer dizer, imagina como não era viver naquela cidade. Imagina, porque tem relatos do Sahaba, depois que o profeta, depois que ele morreu, né? E daí o Islã se expandiu. Tem relatos do Sahaba que falavam, poxa vida, naquela época, né, vamos dizer assim, uns 30, 40 anos depois, eles falavam, naquela época era o seguinte, se uma pessoa era muçulmana, você acreditava em tudo que ela dizia, não tinha erro que ela ia falar, ia fazer exatamente o que ela falou. Não existia mentira. Existem relatos disso. Passou um pouco de tempo, já começou a ter de novo esses problemas. Falta de confiança, roubo. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, veja, então as leis de Allah, elas foram feitas para a felicidade do ser humano. Para a felicidade pessoal, como a gente já falou, e para a felicidade social. Não foram feitas porque ele precisa que a gente cumpra. E isso está no Alcorão. Né? Ele é o rico, nós somos os pobres. Nós é que precisamos dele, ele não precisa de nós. Né? Tem um outro atributo de Allah que é muito importante. Em árabe chamamos Khalafatul lil Khawadith. Quer dizer, ele é absolutamente diferente de todas as criaturas. Isso aí é uma coisa muito importante da gente ter em mente pelo seguinte. Veja bem, por que na nossa religião a gente não pode fazer imagem?
Tem outras religiões que o pessoal faz imagem, né? Os cristãos têm imagem. Os cristãos, teoricamente, é a sua imagem de Jesus Cristo, né? Da Virgem Maria e dos santos, mas alguns chegam até a fazer imagem de Deus. Os hindus têm imagem, os budistas, tem outras religiões que têm imagem. A gente não tem. Por quê? Eu pergunto para vocês, como é Allah? Como podemos representá-lo? Depois disso que eu falei, do fato de que ele é o ser absoluto, sem nenhum limite, sem forma, porque forma e limite é a mesma coisa. Né? Todo limite ele cria uma forma. Deus não tem limite, Deus não tem forma. Como eu posso representá-lo? Então Deus, isso que significa Leisa kamithlihi shay. Ele não tem coisa alguma que lhe seja semelhante. Isso é muito importante para a gente não cair, não personalizar Deus. Como se fosse um homem muito grande. Uma pessoa que às vezes está de bom humor, às vezes está de mau humor. Ele não é assim. Ele vê tudo na essência, ele vê tudo, conhece a gente, as nossas mais íntimas motivações. Tudo que ele faz, mesmo que pareça ruim, é em vista de um bem para nós. Né? Então, a gente tem sempre que lembrar disso. Ele não é semelhante a nada, não é semelhante a nós, não é semelhante a criatura alguma. E ele é um. Wahid. Um e único. Não tem outro igual a ele. Se tivesse dois, qual deles seria Allah? Porque a gente falou, ele é a fonte da existência. Se tivesse dois, teria que ter mais um acima dos dois dos quadros, que deu origem para esses dois. Se tivesse dois seres, tinha que ter um de onde eles vieram. Então ele é um só. Esse é Allah. Né? E esses são os atributos que a gente fala dele, que a criação não tem em comum com ele. Tem alguns outros atributos que a gente identifica, vamos dizer assim, marcas desses atributos na criação. Então, por exemplo, o pessoal fala que Allah tem vida. O que significa que ele é vivo? Significa que ele não é uma coisa morta, que ele tem, que ele reage, que ele age, que ele reage. Não é que ele se movimenta, mas ele cria o cosmos. Ele cuida do cosmos. E essa vida, ela tem conhecimento, vontade e poder. Então ele tem Haya, Ilm, Qudra e Irada. Irada e Qudra, vontade e poder. A gente também tem, né? A gente também tem vida, a gente tem conhecimento, tem vontade, tem poder. Qual é a diferença? Os deles são infinitos. O nosso é totalmente, o nosso é mísero. Mísero. Mas a vida de Allah, ela tem fim? Ela não tem fim. A minha vida tem fim. O conhecimento de Allah, ele abarca todos os grãos de areia, todos os grãos da poeira cósmica desse universo e de todos os outros universos. Tem universos que nós não conhecemos. Tem universos sutis, tem os djinns, que são seres invisíveis, e eles têm um universo todo, com cidades, com coisas que a gente nem conhece, a gente não vê. Allah conhece tudo. E ao mesmo tempo que ele está cuidando da gente, está cuidando deles também. E de todos os outros, na terra e fora da terra. Esse é o conhecimento dele, que ele tem. E de todos os tempos. E tudo simultâneo. Tudo um conhecimento que é o mesmo na eternidade toda, não muda nunca. Ele tem irada, ele tem vontade. Quer dizer, ele, baseado no seu conhecimento, na sua sabedoria, ele quer criar. E ele decide criar. Vocês podem ver que essa irada, já é um atributo que tem a ver com a criatura. Porque o que ele tem de vontade para com ele mesmo? A vontade dele já é uma vontade direcionada para a criação.
E por essa vontade é que ele decidiu, cada um de nós, qual é a forma que você ia ter, quando você ia nascer, como ia ser a sua vida. E daí ele tem o poder pelo qual ele efetua tudo isso. E tudo isso sem sofrer nenhuma mudança. Tem um hadith que é mais ou menos, né? Kanallahu ala shay'a ma'. Deus era e nada mais era. Wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Quer dizer, ele é hoje do jeito que ele era. Não mudou nada. Ele era quando as coisas não eram, e ele é exatamente o mesmo quando as coisas são. Ele não muda. Olha o mistério disso. Tem religiões e tem seitas, tem, vamos dizer assim, heresias e erros de interpretação que dizem que quando o mundo é criado, Deus muda. Nós somos monoteístas. Muahidun. A gente não acredita em mudança em Allah. A gente não acredita que Allah, ele sofre qualquer coisa em relação, por causa da gente, por causa da criação, por causa de nós. Então olha esse ser como é. Né? E tem esses atributos, todos os sábios dizem que eles podem ser conhecidos pelo exercício da razão, né? E tem 3 atributos também que eles dizem que são conhecidos pela revelação, né? A razão é o aql, a revelação é naql, quer dizer, a transmissão, né? Que Deus ele tem audição, ele é ouvinte, ele é vidente e ele fala, ele tem kalam, tem palavra. Ele tem audição, visão e palavra. Quer dizer, ele vê tudo sem olhos, ouve tudo sem ouvidos, e ele fala perpetuamente e fala com os homens também, por meio das suas revelações, por meio dos seus profetas, por meio das inspirações, por meio das intuições que ele dá para os homens. Tá certo?